A gente está num tema difícil, que é falar sobre generosidade, doação, sobre dinheiro. É difícil falar sobre isso porque a gente tem enfrentado crises financeiras, né, durante longos anos e você deve estar enfrentando essas crises assim como eu. Por outro lado, existe um histórico dentro do meio evangélico de aproveitamento desse tema também, de forçação de barra, e a gente, poxa, tantas vezes fica com medo de que o que acontece em outros lugares aconteça também com a gente, que é o fato de que pessoas se aproveitam da boa vontade dos irmãos e utilizam o dinheiro de modo totalmente imprudente, incorreto. E a nossa oração aqui nessa igreja é para que isso não aconteça nunca. E a gente totalmente dependente de Deus nas nossas decisões quanto à administração desses recursos que os irmãos, de modo tão generoso, colocam diante de nós. Existe também uma outra questão que é de autoavaliação. Quando eu fui lendo os textos, né, que falam sobre dízimos, ofertas, eu também avaliei minha própria vida, meu próprio coração, no que diz respeito à administração dos meus recursos, o quanto que Deus tem sido bondoso comigo. Eu fiz reflexões assim sobre quantos pratos de comida eu comi esse ano, e foram muitos. Você deve perceber que eu engordei um pouco esse ano. E, poxa, e sobremesas, e toda bênção que vem de Deus para nós. Eu ainda tenho um negócio que, poxa, meus filhos são crianças, né, pequenininhos, então eu dou comida para eles, aí sobra do prato deles, aí para eu não jogar fora eu como também, então eu acabo comendo várias vezes. Existe esse problema, sim, para a gente falar sobre isso. Mas, cara, o Evangelho diz que a gente tem que pregar sobre todos os assuntos, né? Inclusive sobre a questão do nosso dinheiro, então a gente vai tentar falar sobre isso. Nas primeiras vezes que eu vim aqui para essa igreja, eu estava vivendo uma crise espiritual. Um dia talvez eu compartilhe melhor sobre essa questão, mas eu reparei alguns detalhes diferentes aqui nessa comunidade, né? Que hoje é minha igreja também. Mas eu reparei assim que aqui tinha muitos jovens, eu achei isso impressionante na primeira vez que eu tive aqui. Eu reparei que a igreja cantava com muita força também, e isso também me impressionou, de certo modo. E eu achei também, e é interessante que isso ficou gravado mesmo como uma das primeiras impressões, que aqui quase não se falava de dinheiro. Eu fiquei impressionado com isso. E aquilo que, poxa, é bênção, né? Porque a gente não fala tanto de dinheiro, né? Porque a gente sabe que a gente depende de Deus. Para mim, naquele momento foi um problema, porque eu queria, na verdade, uma desculpa para eu não ter que voltar. Minha esposa que insistiu para que eu viesse para cá. E aí, se falasse de dinheiro bastante assim com insistência, eu ia ser o primeiro a ter a desculpa de sair. Mas essa desculpa eu também não tive, tive que ficar, e estou aqui por longos anos. Então a gente está diante de um cenário aqui de uma igreja que, poxa, a gente tem toda certeza que não se aproveita do dinheiro dos irmãos para fazer nada que não seja olhar para o reino de Deus, se ajoelhar e orar. Eu tenho convivido mais de perto assim com os líderes dessa igreja e tenho percebido como que as coisas aqui se resolvem, e me impressiona o fato de que tudo aqui se resolve com jejum e oração. É impressionante mesmo. Eu vivi os bastidores do meio evangélico há muitos anos atrás e eu não vi isso em outros lugares assim, como que as coisas poderiam ser resolvidas como um crente resolve as coisas, orando e jejuando. Isso para mim foi impressionante. O assunto é esse, a gente vai ler mais uma vez então João 3,16. A gente vai fazer uma continuação aí da pregação da semana passada. Já fica a dica aí, se você não ouviu a palavra da semana passada, que você possa ouvi-la depois, utilizando as mídias aí que a igreja disponibiliza.
O Marcão enfatizou a primeira parte de João 3,16, eu vou enfatizar a parte do meio. Ainda vai sobrar uma terceira parte para alguém aí, se quiser, para o futuro pregar. João 3,16, você nem precisaria abrir, né? Mas se abriu, a gente vai ler então. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Uma explicação breve aqui sobre a passagem. Esse trecho é considerado o resumo do Evangelho, então por isso ele é tão conhecido. Aqui diz que Deus amou o mundo, então a gente sabe que existe um Deus, e por isso a gente tem segurança nesse Deus. Esse é um Deus que criou todas as coisas, e ao mesmo tempo é um Deus pessoal que se relaciona com a gente. É um Deus que tanto amou, na versão antiga, né, amou de tal maneira, significa que não há uma forma de você comparar o amor de Deus com nada que não seja o resultado do próprio amor de Deus, que é a entrega do seu único filho, de tal maneira ele amou que deu. Então, esse amor é totalmente prático, esse amor gera uma atitude, essa atitude é altamente generosa, Deus dá, e Deus dá o que Ele tem de melhor, e é isso que é impressionante, que Ele dá o seu Filho unigênito. Na semana passada a gente aprendeu que a gente é filho de um Pai generoso, e por tanto amar, esse Pai generosamente nos dá. Hoje a gente vai tentar perceber que a semelhança desse Pai, que é generoso, e que nós devemos ser generosos como esse Pai, que foi o que a gente aprendeu na última semana, a gente vai tentar compreender que essa generosidade tem que ser no máximo da nossa vida, no máximo da potência, no máximo do volume, no máximo, pisando no acelerador, tudo bem? No máximo que você puder. E no máximo, a gente vai doar aquilo que a gente tem de melhor. O Pai deu o seu Filho unigênito, então a gente vai tentar dar tudo que a gente tem para esse reino e para esse Pai. E nada do que a gente faça vai ser suficiente para comparar com aquilo que Ele fez por nós, porque esse Deus fez muito mais do que a gente poderia merecer. A gente foi alvo da graça desse Deus, Ele resolveu nos amar. E o que é maneiro demais é o seguinte, que Deus dá oportunidade para a gente dar alguma coisa de volta. E Ele aceita, porque Ele não aceitaria de maneira nenhuma, se não fosse pelo sacrifício do Filho dele, por Jesus. Então, olha só que privilégio que a gente tem diante do reino de Deus. A gente poderia querer ofertar qualquer coisa para Deus e Deus dizer para a gente, isso é insuficiente, eu não quero, isso para mim não é nada, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo contrário, Ele aceita, porque Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então hoje a gente tem um privilégio para doar diante de Deus, e Ele aceita essa nossa doação, e Ele só aceita essa nossa doação, não pela nossa doação, mas pela doação dEle. Amém? É isso. Acabou a pregação, mas eu vou, mas eu vou continuar. Primeiro ponto que a gente vai tentar entender é o que pode impedir a gente de ser generoso. Então, uma pergunta para você, o que te impede de ser generoso? Existem motivos que são motivos justos. Aí a pessoa que não quer doar já fala até amém, né? Pô, tem motivo justo para eu não ser generoso, amém. Os motivos podem passar, por exemplo, por desemprego, então você está desempregado, você realmente não tem condições. Eles podem passar por doenças e talvez você esteja enfermo e não possa trabalhar e não possa ter seus recursos e por isso você não tenha nada para doar. A Bíblia diz que a gente tem que dar, né, aquilo que a gente tem, não naquilo que a gente não tem. Você vai conferir isso aí no texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 12, aí depois, se você quiser conferir na sua casa. Existem essas possibilidades. Existe uma possibilidade também de que
Às vezes, quando eu ajudo o outro, eu estou fazendo, na verdade, um mal para aquela pessoa. A Bíblia vai, numa passagem bem interessante, que é a 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 6 a 15, a Bíblia vai mostrar para a gente que, às vezes, quando a pessoa se recusa a trabalhar, essa pessoa não deve receber nada, nem comida, tudo bem? Porque para aquela pessoa que se recusa, perceba, não é o caso de alguém desempregado, não é o caso de alguém doente, não é o caso de alguém impossibilitado de fazer, é o caso de um adulto que se recuse a trabalhar e queira viver escorado, ancorado no trabalho de outra pessoa. Seria algo que a gente poderia chamar de pilantragem. Nesse caso, esse pilantra não deve receber comida. A Bíblia vai dizer exatamente isso. Quem não trabalha, então não deve comer. Porque quando a gente faz o bem para essa pessoa que está agindo mal, ela permanece agindo mal. Então, talvez essa fosse uma forma, isso é para o bem dela, na verdade. Talvez fosse uma forma dela começar a repensar com fome e querer, então, fazer alguma coisa, nem que seja lavar a louça na sua casa para te ajudar. Essa pessoa pode se chamar cunhado. Todo mundo é cunhado, eu sou cunhado, beleza? Então, não se ofenda, não. Essa pessoa pode se chamar cunhado, genro. Amém aí. Amém, ó. Você vê que isso realmente acontece. Às vezes até um filho pode ser. Eu tenho 2 filhos. Eu já um dia disse assim, me arrependo. Um dia eu já disse assim, ó, vendo uma cena uma vez de uma criança num shopping, aí eu disse assim, meu filho nunca faria isso. Eu disse isso. Você acredita? Tempos depois eu tive 2 filhos. Os 2 filhos fizeram pior do que aquela criança do shopping. Já não posso mais dizer isso. Eu sei que eu estou sendo duro, mas, poxa, seu filho de repente adulto, cara, o cara não está estudando, não está fazendo nada. Meu amigo, não vai comer. Né? Força um jejum, bota para orar, e aí para ver se a coisa começa a andar, para ver se a pessoa começa a se mover. Talvez assim, agora sério, no meio disso tem alguma questão psicológica aí que tem que ser resolvida. Mas a gente, se fosse seguir à risca mesmo o que a Bíblia diz, a gente endureceria o discurso em relação em nossas atitudes a essas pessoas. Existe uma outra possibilidade, que é a gente desconfiar, por exemplo, quando a gente traz os nossos dízimos e as nossas ofertas, da administração dos recursos da nossa comunidade, no caso dessa igreja aqui, que é a nossa igreja. Cara, as pessoas aqui do conselho da igreja, elas podem te ouvir se você tiver alguma questão. Eu acho que nessa semana teve essa reunião aí, né? Tem uma reunião anual de prestação de contas, uma reunião bem interessante que eu não vi a essa reunião, mas assim, você está totalmente convidado a participar e sanar as suas dúvidas. E aí você sanando as suas dúvidas, você tem 2 possibilidades. Primeiro, perceber que o dinheiro está sendo administrado da melhor maneira possível, assim, e de modo humano, ninguém é perfeito, obviamente, ou sair da igreja. Existe essa possibilidade. Quando a gente acha que, poxa, a gente está num lugar em que o dinheiro não está sendo administrado da maneira correta, cara, eu vou ser a primeira pessoa a levantar e sair. Pegar meus filhos, vão fazer menos barulho aqui, e aí eu vou partir para outro lugar, outra comunidade. Então é assim, ou a gente está aqui e confia, ou a gente não está aqui. Tem que ser nesse nível mesmo. É assim que o Evangelho nos recomenda. Amém? Amém. E a gente está aqui por enquanto. Existem, por outro lado, motivos injustos para a gente não querer ser generoso, não querer contribuir. Dentre esses motivos existe a falta de perdão, por exemplo, é um problema e é um motivo injusto. Obviamente, Jesus diz que se você tem alguma questão a resolver com seu irmão, deixe sua oferta no altar, vai lá, resolve depois, faz a sua oferta. Essa questão mal resolvida é pecado, certamente.
falta de alegria em poder doar, se você não fica alegre em ter a oportunidade de doar diante de 13,5 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, pô, cara, alguma coisa está errada no seu coração, no meu coração. Pode ser por desobediência, simplesmente. Ah, não vou doar, quero ver o que vai acontecer. Pode ser por egoísmo, inveja, arrogância. Às vezes a gente acha assim, às vezes a questão não é nem o dinheiro, mas às vezes a questão é arrogância, no seguinte sentido. Ah, eu poderia até doar, ou eu posso até doar, mas eu quero saber exatamente, entendeu, o que está sendo feito. Ou eu quero controlar o que está sendo feito. Ah, gostaria eu de ser parte do conselho da igreja, daqueles que administram os recursos da igreja. Cara, isso é um problema que você vai ter que resolver com Deus. Isso é arrogância, isso é inveja. Poxa, leia Gálatas 5, 16, 21. Isso é obra da carne. Se o problema não é dinheiro, e muitas vezes o problema é o dinheiro, não se esqueça, a única coisa que Jesus comparou a um Senhor foi o dinheiro. Mais nada ele compara a um Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Se o problema não é dinheiro, às vezes é inveja nesse sentido. Então, assim, eu quero dizer exatamente para onde vai. Eu não quero colocar nessa parada aqui, não. Eu quero eu mesmo, eu dou para a missão tal, eu faço assim. Aquilo que seria, o dízimo que eu teria que entregar para a minha comunidade de fé. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero dominar. Você tem que dominar o seu coração nesse sentido, e eu tenho que dominar o meu coração nesse sentido também. Por exemplo, pode ser mais fácil a gente chegar e, entre aspas, fazer o bem ali na tendinha do Oceânica Social. Se eu participo daquele projeto e acho que aquilo ali está fazendo alguma coisa que eu vejo, do que colocar o meu dízimo diante do conselho dessa igreja. Você consegue compreender? Poxa, isso a gente tem que tratar no nosso coração, isso certamente é obra do diabo na nossa vida. Isso é arrogância, isso a gente tem que jogar fora. O que, por outro lado, poderia te fazer generoso? O que te faz generoso? Existem também motivos injustos para a gente ser generoso. Então, a gente viu assim, poxa, o que te impede pode ser algo justo e injusto. O que te faz pode ser injusto também. E a gente está diante de Gálatas 5, 16, 21 de novo. Então, pode ser que a gente esteja doando porque a gente quer aparecer, a gente quer ser reconhecido. Então, eu quero que alguém veja o quanto que eu estou fazendo, como que eu sou bonzinho, ou como que eu consigo colocar tanta verba, tanta coisa. Isso certamente a gente vai ter que ajustar, porque às vezes a gente está praticando bem, mas com as intenções totalmente equivocadas. Criança é assim também. Eu aprendi isso, cara, mudou minha vida em relação assim ao que eu vejo nos meus filhos. Às vezes a criança faz errado, mas com a intenção correta. Às vezes ela faz errado com a intenção errada, é o que geralmente acontece. Às vezes ela faz certo com a intenção errada também. Então, por exemplo, às vezes você percebe que a criança está fazendo certo só pelo elogio, só pelo presente que ela vai ganhar depois. Então ela tem que tratar o coração. Às vezes a criança faz errado, mas querendo fazer uma coisa boa. Por exemplo, às vezes ela faz uma bagunça no seu guarda-roupa. Mas você mais cedo falou que queria achar alguma coisa, aquilo ficou na cabecinha dela. Ela está querendo te ajudar. Para ajudar, ela atrapalha. Às vezes eu fico sozinho com meus filhos em casa, minha esposa vai trabalhar e eu ajudo, a cuidar deles. Aí eu, chamo para fazer comida comigo. É um negócio assim, terrível mesmo. A ajuda deles me atrapalha tanto. É tão pior. Seria tão melhor que eles não fizessem nada. Seria muito melhor. Mas eles também não aceitam. E aí eu tenho que ceder. E aí, eles me ajudam atrapalhando. Mas eu vejo que a coisa é na boa vontade, sabe? Eles estavam querendo, na verdade, me ajudar.
E aí depois eles comem mais felizes, tem essa parte também. Na hora que eu quero empurrar aquele negócio verde que eles detestam, aí eles, poxa, não, a gente ajudou, né? Então vamos comer. Às vezes a gente faz a coisa certa, mas com a intenção errada. Às vezes a intenção também é barganhar, é ter uma volta com Deus. Pô, aqui Deus, ó, tô colocando esse dinheiro aqui. Pô, me abençoa naquela parada lá com certeza. Consegue compreender? Existe algo na Bíblia que é espantoso e aterrorizante, que é o seguinte: a igreja que foi a igreja mais desprendida em relação à oferta, que é a igreja da Judéia, que a gente vai ler lá em Atos, no avivamento que vai rolar na igreja, a igreja, as pessoas vão pegar o terreno que elas têm, né? A gente vai ler isso com Barnabé. Barnabé vai pegar um terreno que ele tem, ele vende o terreno, doa aos pés dos apóstolos. Os irmãos pegavam tudo que eles têm e eles ofertam para a igreja. E a igreja administra aqueles bens. Cara, sabe o que vai acontecer alguns anos depois com essa igreja da Judéia? A igreja vai passar fome. É o que Paulo começa a fazer na carta aos Coríntios, arrecadar dinheiro para a igreja que está passando fome. Ou a igreja mais generosa de todas, talvez ou muito possivelmente de toda a história. Foi a igreja que passou fome anos depois. É certo que o fato de eu dar esse dinheiro aqui vai fazer com que Deus me dê alguma coisa de volta, no sentido de eu não enfrentar necessidade alguma. O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que doou também, né, todo o seu ministério e toda a sua vida, o apóstolo Paulo vai dizer que ele passou necessidade, para a vergonha da igreja de Corinto, ele passou necessidade e foi suprido pela igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre também. Às vezes tem essa questão também, as pessoas que são ricas têm dificuldade, muitas vezes teriam mais oportunidade de ofertar, de contribuir, mas têm dificuldade. Às vezes os mais pobres têm mais facilidade. Ainda o cara que ganha um salário mínimo lá, coloca R$ 100 de dízimo, cara, às vezes o que ganha 30, 20 salários, 50 salários tem muito mais dificuldade para entregar uma parte disso para Deus. Seja lá o que for que a gente coloque diante do altar de Jesus, cara, isso só é aceitável pela obra de Jesus. Motivos justos que a gente teria para a gente contribuir. E isso é o cerne dessa mensagem de hoje, é para a gente guardar no coração. Quais seriam os motivos justos para a gente contribuir? Eu poderia apresentar 100 mil motivos para vocês. Vou apresentar um só. A grande razão é a compreensão correta da cruz de Jesus e do cerne do Evangelho. A grande razão para a gente contribuir com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa vida, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com o nosso trabalho, a grande razão é a cruz de Jesus Cristo. A grande razão é aquilo que a cruz conquistou para a gente. Qual era a nossa posição e qual foi depois da cruz de Jesus? O que você tem que entender? Que eu gostaria que eu entendesse também. Olha só quem nós somos e o que Deus fez por nós. Olha o que o Evangelho diz sobre nós. Nós somos aqueles que encontraram um tesouro escondido num campo. Somos pessoas que contraíram uma dívida que não poderia ser paga em 1000 anos ou eternamente, que porém foram perdoadas para sempre. Somos os inimigos, ou melhor, a própria inimizade, chamados de amigos e filhos, em virtude do sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. Nós somos os mendigos encontrados nas esquinas e vielas dessa vida tão tortuosa, levados a participar com vestes gloriosas do grande banquete nupcial. Nós somos o filho
que desejou a morte do pai, que desperdiçou sua herança com prostitutas, que tinha certeza que não seria mais recebido como filho, que mesmo assim foi recebido de volta como filho, com um abraço e um beijo, com vestes novas e um anel no dedo, com uma festa digna da volta de um herói, mesmo a gente tendo feito tudo errado. Esse é o motivo para a gente contribuir e ser generoso. Quem entende verdadeiramente o Evangelho, vai viver uma vida digna do Evangelho. Quem entende verdadeiramente o Evangelho, vai usar todo o recurso que tem para a glória de Deus, para fazer amigos que o receberão no porvir. Uma pergunta para a gente. Poxa, a gente vai ser generoso com o quê? Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Com tudo, tudo que a gente tem foi Deus que deu para a gente. Tudo bem? A gente vai ser generoso com tudo que a gente tem, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Como diz o primeiro mandamento. Tem um poema para você entender o que a gente vai doar. Eu fiz um poema. Não é muito bom, não. Vou te avisar já antes de ler. Se eu não esperar muita coisa. O poema é: doar o quê? Tudo, amigos. Sangue, roupa, comida, ouvidos. Lágrimas, perdão, dinheiro, sorrisos. Instrumento musical, tempo, talentos, ombro amigo, nunca o mal, sempre o bem, e, se possível, os nossos órgãos no final. A gente doa sangue, doa órgão, tudo bem? Se possível. E a gente doa comida, a gente doa ouvidos, a nossa língua para dizer coisas boas para as pessoas. A gente doa sorrisos e lágrimas, cada um no momento certo. A gente doa o nosso tempo, a gente doa os nossos talentos, o nosso ombro amigo. E a gente faz isso olhando sempre para o Filho unigênito de Deus que foi dado a nós, mesmo sem a gente merecer. Foi da vontade de Deus nos amar. Aleluia. Como que a gente vai fazer então? Bom, no âmbito da igreja, a gente percebe que a Bíblia, como um todo, recomenda que a gente faça isso de modo regular. Então, assim, tem que ser com frequência, proporcionalmente, cada um, de acordo com o que recebe, generosamente, sempre mais do que deveria, e sempre com alegria. Essa é a recomendação bíblica. Imagine se a contribuição para o sustento da igreja fosse facultativa, opcional. Então, assim, a gente contribui se quiser. Aí, cara, vamos dizer que durante 2 meses a gente decidisse não contribuir. O que ia acontecer? Essa luz não ia estar acesa, o ar-condicionado não ia estar ligado, o microfone não ia funcionar. Imagine se as coisas fossem facultativas mesmo. Aí um dia a gente chega aqui e o ar-condicionado está desligado. Aí você está no calor, pergunta, poxa, o que aconteceu? Alguém te responde, é facultativo. Ah, essa cadeira, pô, não teve cadeira hoje, não teve. Ninguém colocou, não tinha, não sei. Aí você pergunta, e aí? Por que não tinha cadeira? Ah, porque é facultativo. Hoje não teve pregação da palavra. O pregador não se preparou, como era facultativo, ele resolveu ver a rodada do Brasileirão, junto com aquela torcida do Vasco que está ali, pertinho aqui da igreja. Rapaz, tem uns torcedores do Vasco. Que é isso? Tem aqui também, né? Tá bom. Poxa, desculpa, pessoal, desculpa. Falar sobre isso, não. Até que um dia a gente vai chegar no portão da igreja e vai estar fechado. E aí, por que não abriram a igreja? Porque é facultativo, meu amigo, facultativo. Então não tem essa onda de facultativo. Se a gente recebeu de Deus, poxa, a gente vai contribuir com essa obra. Se a gente participa, a gente tem essa responsabilidade. Se você não faz parte dessa igreja, você ainda não tem essa responsabilidade. Pensa direitinho.
se fizer parte da igreja, cara, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Eu lembro disso também no gabinete, quando eu fui recebido nessa igreja, me lembro bem dessa questão. Perguntaram diretamente para mim, você vai se comprometer a contribuir com o sustento da igreja? É isso, cartas na mesa, está tudo claro. Não tem nada escondido. Tudo bem? Algumas dicas para você. Poxa, que seriam aplicações. A gente precisa ter meta. Tudo bem? Ter meta. Então, pense num valor, pense numa proporção. Cara, esse negócio de não ter meta e depois dobrar a meta, isso aí é maluquice, tudo bem? Pessoa sob o efeito do álcool, alguma coisa assim. Tem que ter meta, você tem que saber o que você vai tirar naquele mês, quanto que é, assim por diante. Seria interessante criar esse propósito desde cedo. Então, quem é adolescente, ali, recebe mesada? Eu não vou dar mesada para os meus filhos. Não posso dizer isso. Nunca posso dizer nunca em relação aos meus filhos. Cada vergonha que eu já passei. Você que é adolescente, recebe mesada? Mas seu pai já tirou o dízimo antes de dar a mesada. Poxa, contribui também, cara. É um privilégio contribuir na verdade. Seja generoso com aquilo que você recebe. Uma vez eu adolescentezinho, comecei a tocar violão. Eu tenho esse problema, nunca me chamaram para tocar aqui na igreja. Por quê? Nada, cara, não me chamaram para tocar nada. Inclusive, o pessoal que toca aí, teve gente até que aprendeu comigo, assim, umas 2 aulas só. Aí superou, né? Poxa, aí eu comecei a tocar violão, adolescente, na igreja. Aí uma menina na escola me viu tocando violão, aí pediu para ter aula comigo de violão. Era na rua do meu professor, morava o meu professor na mesma rua que ela. O cara me dava aula de violão, não tocava nada, tocava mal, mas eu sabia alguma coisa e já dava aquela disfarçada. Aí a garota queria ter aula comigo. Aí eu falei, não, mas tem meu professor, ele mora em frente à sua casa. Poxa, é só você atravessar a rua ali que você vai... Ela, não, eu queria ter aula contigo, não quero ter aula com o professor. Não sei se ela estava interessada em mim, não sei, vou ser sincero. Eu era meio lerdo também, para esse negócio aí. Cara, aí eu comecei a dar aula para a garota, aí eu ia escondido ali pela rua, assim, para ver se eu não encontrava meu professor, para ele não me perguntar o que eu estava fazendo naquela rua, e aí conseguia dar aula para a menina. Mas aí o que eu me recordo é que já desde que eu comecei a ganhar uma miséria, mixaria para dar aula de violão, eu tirava o dízimo daquele negócio ali para entregar para Deus, cara. Então, sim, desde novinho a gente tem que treinar esse negócio e ter isso como um propósito para a nossa vida. Eu sei que essa igreja é generosa. Eu estou falando de generosidade para pessoas generosas. A Bíblia é assim. Jesus fala para Paulo ser corajoso, o cara mais corajoso da história. E Josué, ele tem que ter fé e ser corajoso. O cara que tinha fé e era corajoso. Eu estou falando para você ser generoso, eu sei que você é. Mas eu sei que você pode ser mais ainda. Olha como é que essa igreja é generosa. Eu mesmo sei disso, experimento isso. Eu já recebi roupas das pessoas aqui da igreja, dos irmãos da igreja, incluindo 2 pares de tênis. Esse par de tênis aqui, alguém me deu aqui da igreja de presente. Ensaio fotográfico para minha família. É porque meus filhos são muito bonitos. Teve esse lado. Pessoas generosas gastaram tempo tirando foto da minha família. Muitos almoços, jantares, cafés da manhã, culinária internacional. Eu já experimentei com os irmãos aqui da igreja. De graça, beleza? Já ganhei um microfone, esse aqui que eu estou usando. Foi me dado de presente. Muitos livros, fica a dica, muitos livros. Poxa, já recebi caronas diversas, hospedagens. Eu venho sexta-feira para cá para ficar no UP, e aí tem uma galera que recebe minha família em casa, para minha família não ficar aqui perdida pelo espaço da igreja, e meus filhos, né, tocando terror aqui no espaço da igreja. Aí, poxa, tem gente que recebe a minha família, cara, em casa, porque a gente vem de longe, a gente é sofrido, vem lá de São Gonçalo.
Muitos abraços, muitos beijos eu já recebi. Consultas médicas gratuitas, muitas para os meus filhos. Cara, muitos ouvidos amigos, muitas palavras de incentivo, muitas mesmo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E eu sei que vocês vão receber 100 vezes mais. Amém. Você pode se perguntar assim, pô, mas isso não acontece comigo. Vou te dar uma dica, seja um pouquinho mais simpático. Só um pouquinho, beleza? Que a coisa vai começar a fluir, o pessoal vai te chamar. Mas, pô, requer um pouquinho de esforço da sua parte. Siga o exemplo desses irmãos da igreja. Você que é adolescente, cara, você sabe matemática, você sabe física. Poxa, olha que bem, você pode compartilhar isso também com alguém que precise, que não saiba matemática, física. Você sabe tocar um instrumento, quer compartilhar? Que eu era de São Gonçalo, eu tinha que cobrar, pô, para sobreviver. Mas se você pode não cobrar, pô, melhor ainda. Você que é adulto, ofereça mesmo almoços na sua casa, jantares. Compartilha, cara, a comida que está na sua mesa. A gente tem que fazer de tudo para perceber que isso não é prejuízo, na verdade é vantagem. A gente está colecionando prêmios lá na eternidade. Eu já muitas vezes participei de rateio na célula para comprar bolo de aniversário e tal, e sair no prejuízo. Acontece isso também. Mas eu sempre falei para minha esposa, cara, não tem prejuízo nenhum, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Então a gente está sempre no lucro, na verdade. E no reino de Deus, cara, isso tudo vai ser contado. Se a gente puder reduzir o nosso consumo, isso vai ser bênção também. Se a gente conseguir reutilizar mais, doar mais, isso vai ser bênção. Se a gente evitar desperdiçar principalmente comida, isso vai ser bênção demais. A gente pode doar parte do nosso trabalho também. Então, sou professor, eu posso doar parte do meu trabalho. Você que é médico, você que é dentista, você pode doar um sorriso para uma pessoa, não é isso? Você que é advogado, não sei o que você pode fazer. Doar um processo para uma pessoa, não? Ó, vou te dar um processo aqui. Daqui a pouco eu vou ser processado, vou parar de brincar. A multiplicação dos pães vai mostrar para a gente isso, que no reino de Deus dividir é multiplicar. Dividir é multiplicar. Eu lembro de um filme, um desses muito esquisitos assim, um Jesus esquisito. Não tem essas representações assim? Aí eu me lembro de uma cena que era na multiplicação. Há um Jesus meio estranho. Aí ele pegava, os pães, os peixinhos ali, num cesto, só aquele pouquinho. Aí ele levantava para o céu assim, orava. Ah, Senhor, te agradeço, não sei o que e tal. Aí quando abaixava já estava multiplicado. Eu nunca aceitei essa cena, eu nunca faria o filme assim. Poxa, não é assim, se orou já está multiplicado. A multiplicação é enquanto se divide. Quando já está multiplicado é fácil demais, pô. Beleza? No aperto que a parada funciona. Então é quando começa a dividir que vai multiplicando. Se você ler aquele texto, você vai ver que aquele texto não fala nunca de multiplicação. O texto fala de divisão. O texto só usa a palavra divisão. É isso que Jesus está ensinando para a gente dividir. Amém? Poxa, e a gente ajuda, mas a gente sempre foi ajudado pelo nosso Deus. E quando a gente ajuda, a gente é ajudado a não ser escravo do dinheiro. Conclusão, para a gente fechar. Aos irmãos que recebem o digno sustento dessa obra e que deveriam receber dupla honra, digo aos irmãos que vocês continuem perseverantes, que o ânimo de vocês seja longo, multiplicado. Esse trabalho tem gerado muitos frutos para a glória de Deus. Eu sou um fruto desse trabalho. Irmãos, não há o que temer. Deus é quem sustenta essa obra. Deus é quem sustenta a casa de vocês.
Ele sempre vai trazer provisão às suas necessidades. A essa igreja amada que sustenta fielmente essa obra, eu digo as mesmas palavras: irmãos, continuem perseverantes, que o ânimo de vocês seja longo, multiplicado. Esse trabalho tem gerado muitos frutos, eu sou um fruto desse trabalho. Não há o que temer, é Deus quem sustenta essa obra e a casa de vocês, irmãos. Ele sempre trará provisão às suas necessidades. Nós somos doadores que doam o que receberam de Deus, os mesmos que receberão de Deus no porvir 100 vezes mais do que aquilo que doaram. Percebe que a tarefa é relativamente tranquila? A gente chega de mãos vazias para Deus e Deus enche as nossas mãos e diz assim: divide. E quando a gente chegar lá na glória, Ele vai ficar feliz que a gente dividiu o que Ele mesmo deu para a gente. E Ele vai dizer agora, ó, você tem 100 vezes mais. O chamado de Deus para nós é esse, irmãos. Que a nossa generosidade seja pautada pela cruz de Jesus, por aquilo que Deus deu por nós. Sejamos generosos o mais possível, vivamos para colher os frutos de vida eterna. Seja generoso, na eternidade a gente vai compreender que todas as vezes que a gente reteve alguma coisa, cara, foi um desperdício de vida. Lá das mãos do nosso Pai Santo a gente vai receber infinitamente mais, o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração jamais sentiu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. A gente só tem a te agradecer pela oportunidade de poder contribuir com essa obra. E o Senhor tem permitido que a gente veja vários frutos nesse lugar. Senhor, mantenha a sua igreja fiel. Mantenha essa igreja generosa, Pai. Transforme esses corações. Que a gente veja um avivamento nesse lugar, Pai. Que o nosso Deus não seja o dinheiro, mas seja o Senhor, Pai. Que a nossa vida passageira contribua de algum modo para a sua glória. É só o que a gente te pede, em nome de Jesus, amém.